Shalom, meus irmãos. Shalom, shalom, meus irmãos, filhos de Israel. Vou colocar a câmera aqui para ligar aqui, pra gente conversar um pouquinho, tentar mexer nela um pouquinho mais. Aumentar o tamanho. Não dá para aumentar mais, não. Então vamos lá. Como é que Yahosef armazenava alimento naquela época? Será que a gente sabe alguma coisa com relação a isso? Vamos tentar aqui. Vamos ver se nós achamos aqui, né? Não. Vou pegar um vidinho aqui, né? Pra ver se nós achamos. Olha só que interessante, pessoal. Vocês já conheciam esse método de conservação de alimentos? Esse aqui é originário lá do Afeganistão, certo? E se chama canjina. Eles fazem esses compartimentos como se fosse uma tapaué natural com palha e lama, certo? E serve para manter aí o alimento protegido e hermeticamente fechado. Nesse caso, eles usam para preservar uva e, segundo eles, essas uvas podem ser consumidas e ficam frescas por 6 meses. É isso mesmo. Você já viu algo parecido? Sai com homem ou vai ficar me filmando? Pronto, vamos desligar aqui. Então, os afegãos, eles guardam alimento por 6 meses. Alimento, fruta. Fruta é um negócio bem perecível, né? Vamos abrir aqui de novo. Fruta é um negócio muito perecível, vocês não concordam comigo? Que com uma semana já tá estragando, né? Fora da geladeira, né? Como é que os caras guardam por 6 meses esse negócio? Então eles pegam esses potes de barro aí, colocam a fruta lá dentro, a fruta que está em bom estado, né? Perfeita, sem defeito, sem doença, e coloca lá dentro. Depois eles pegam esses potes de barro e enterram debaixo da terra. Tá? O rapaz não explicou o processo inteiro, mas depois que você viu aí a imagem, né? Um pote de cerâmica normal, os caras colocam o alimento lá, depois enterram. Né? Eles não colocam 3, 4 frutas, não, ou 3, 4 pés de caixa de uva desse jeito, não. Eles deixam um só em cada pote. E dura por 6 meses, certo? Então, agora eu vou mostrar um negócio para vocês, que é o seguinte. Como que a Rousseff guardava alimento? Pera aí, vamos desligar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Depois vocês digitam aí também, tá? No Google aí, ó. Escola do Canadá. Acha pote de cerâmica com semente de abóbora. Tudo. Vamos pegar aqui tudo, né? De
800 anos de 800 anos. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Nos Estados Unidos. Ó, vamos lá. Uma espécie de abóbora considerada extinta foi ressuscitada por estudantes canadenses usando uma semente de 800 anos de idade. Vamos ver. Encontrada em uma escavação arqueológica no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Em 2014, arqueólogos encontraram um pequeno pote de cerâmica durante uma escavação num sítio antigo. O pote continha sementes preservadas de uma variedade de abóbora. As sementes foram plantadas pelos alunos da Universidade de Winnipeg e da Canadian Mennonite University. O projeto bem-sucedido de cultivo permitiu que a planta fosse ser cultivada. Aí, ó, depois vocês pesquisam aí que vocês achar. Se vocês escreverem sobre isso daqui, 2000, né? Aqui a IA tá falando aqui, né? Mas tem várias matérias de jornais que falam com relação a isso, tá? Eu já li alguns jornais. O que acontece? Os caras encontraram sementes de abóbora e fizeram testes de carbono nela, elas tinham 800 anos de idade, essa espécie de abóbora não existia mais na Terra. Eles plantaram essas sementes de abóbora e elas germinaram, né? Você está entendendo, guerreiro? Hoje em dia, o que os caras fazem? Eles pegam, colocam grão de arroz, feijão em garrafa PET, depois faz o vácuo, colocando um pedacinho de algodão com álcool, queima e fecha a garrafa rapidinho, o negócio cria vácuo e tira o oxigênio de dentro. Isso daí mata o grão. Quer dizer, que se você tentar plantar esse grão aqui, é muito pouco provável que você consiga fazer com que o alimento germine. Por quê? Porque além de estar com a pressão negativa, né, está sem oxigênio, então o grão morre. Mas desse jeito, quando você estoca o grão, coloca o grão dentro do pote de cerâmica, ele não estraga. Ele dura 800 anos de idade, guerreiro. Tá entendendo? Né? E ele não morre. Tá entendendo? Mas desse jeito aqui, ó, que nem o pessoal faz na garrafa PET, morre. Você pode ter certeza disso. Os caras tentaram plantar semente no espaço, não deu certo, né? Por que será, né? Por causa da pressão atmosférica, por causa das bactérias, tem um monte de fator, mas o que acontece, né? Cara, até mesmo se você pegar uma semente, jogá-la no meio do mato e meter fogo na floresta que está em cima dessa semente ali, ó, né? Ainda assim germina, né? Mas dentro disso daqui, ó, não germina mais, ó. O grão morre. E aqui está uma técnica aqui para você aprender de como preservar os grãos, para que eles durem 800 anos de idade. Tá entendendo, guerreiro? E o negócio ainda continua vivo. Você entendeu como é que José preservava o grão? Esse daqui é uma tecnologia daquela região, ó. Né? E aqui, se você pegar, como é que os índios estocavam grão antigamente? Desse jeito. Né? Como é que o que significa índio? Significa que é nativo daquela região, que é natural daquela região, que sempre viveu ali, tradicionalmente, né? Vivia ali por séculos. Então, o que acontece? Os índios, eles faziam isso. Eles faziam potes de cerâmica e pegavam e enterravam, né? Mas hoje em dia, os caras pegam e inventam um monte de processo artificial, colocando produto químico, colocando aquilo, e ainda assim não consegue preservar esse tanto aqui, tá? E fazer com que o negócio dure 800 anos e depois plantar.
para o negócio ficar vivo, né? Você sabia que quando abriram lá os tesouros chineses, as paredes estavam revestidas com terracota e tinha oxigênio mais puro que do lado de fora? Por causa do quê? Por causa da terracota. Porque a terracota ela tira o gás carbônico, né? Purifica o ar. Né? Dependendo da argila que você for usar, dá para fazer um meio termo aí. Já nas câmeras egípcias lá não tinha nada disso. Então, dependendo da terra que você for usar para fazer a cerâmica aí, né, vai funcionar bem para quê? Para preservar os grãos. Agora, vamos para um outro fato importante, né? Manuscritos do Mar Morto. Vamos saber um pouquinho sobre ele? Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de texto antigo encontrado em cavernas no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, em década de 1940 a 1950. Eles incluem cópias de manuscritos antigos bíblicos, com exceção do livro de Esther e de Neemias, e outros escritos religiosos, sendo grande importância no estudo judaico, nos templos e as raízes do cristianismo. A descoberta é considerada uma das mais significativas do século XX por arqueólogos da região, pois resultou com textos com cerca de 1000 anos na antiguidade, em relação aos textos conhecidos da época. Descobertas foram encontradas em 1947 por um pastor beduíno jogando pedras dentro de grutas. Eu vou te contar como é que esse pastor beduíno aí aconteceu. De acordo com os relatos, aqui ó, descobertas foram encontradas acidentalmente em 1947 por um pastor beduíno que jogava pedras dentro de grutas perto do Mar Morto. Então, esse pastor, ele perdeu uma ovelha dele. Você já ouviu aquele estudo que fala assim, se você não tiver aquele ensino do Mashiach, se você perdeu uma ovelha, você não deixa as 99 para ir buscar aquela que você perdeu? Né? Pois é, então. Um pastor perdeu uma ovelha. E a ovelha, ele foi verificar se a ovelha estava dentro da caverna, porque ela tinha entrado dentro da caverna. Aqui está escrito gruta, mas é caverna. Só que ele ficou com medo de entrar lá dentro, e lá dentro tem um lobo, um leão, um urso, né, um bicho, uma cobra. E ao invés de ele entrar dentro da caverna, ele pegou uma pedra e tacou dentro da caverna. Para assustar a ovelha, para ela sair de dentro da caverna, ou para assustar algum bicho que está lá para dentro lá, né? Para saber se tem alguma coisa lá dentro, né? Para dar tempo de ele correr, caso alguma coisa viesse atacar ele, né? Só que quando ele tacou a pedra, ele escutou alguma coisa quebrando lá dentro. E era o quê? Um pote de barro. Tá entendendo, meu irmão? E aí, o que acontece? Os caras que eram os escritas, os juízes, tinha uma galera, o pessoal fala que aqui quem que é que escreveu os manuscritos do Mar Morto foram os essênios. É mentira isso, tá? Porque os essênios não viviam aqui, ó, tá vendo aqui o conteúdo. Eram os essênios, né? Não era não, guerreiro, eram outras pessoas, né? Porque os essênios moravam um pouquinho mais longe ali deles ali, tá? Tem como provar esse negócio, mas mais pra frente a gente faz isso, tá? Agora não dá pra falar nisso daí não. Mas assim, ali que morava ali era o pessoal do João Batista, tá? E tipo assim, o Messias ele instituiu novos escribas, por quê? Porque os escribas do tempo estavam escrevendo tudo errado, escrevendo um monte de coisa que não existia na Torá. Então, tiveram que refazer o negócio todo, né? Sem vício, né? Dos judeuzinhos que estavam mudando as letrinhas ali, né? Pois é. Então, se a gente tem as escrituras que a gente tem hoje, né, é por causa dos apóstolos também, né?
Porque o Messias ele chamava os fariseus, os saduceus, os escribas, os juízes, né, de víboras, né? Você acha que ele ia deixar os caras confiar na mão dos caras, ficar escrevendo as palavras do Criador? Não, né? Mas é o seguinte, qual que é o entendimento aqui? O nome do Criador, o Yud Rei Vav Rei, ele é tão sagrado que, por ele ser sagrado demais, você não pode destruir. Então, até mesmo a pena que se escrevia o nome do Criador, né, tinha um fim do quê? De ser colocado dentro de um pote de barro e ser enterrado como se fosse enterrado uma pessoa. Do mesmo jeito também, os manuscritos que eram escritos de maneira errada, né, que já tinham o nome do Criador, eles pegavam, colocavam dentro de um pote de barro e colocavam dentro de uma caverna. Enterrava como se fosse uma pessoa. Ou vamos supor que eles tinham alguma cópia da Torá lá que estava velha demais. Eles pegavam, colocavam dentro de um pote de barro, selavam e deixavam lá. Enterravam como se fosse uma pessoa. Tá entendendo, meu irmão? Por que existe a Bíblia hoje em dia? E por que existem os originais? Por causa do nome sagrado do nosso Pai. Alguns falam que é para você destruir o nome. Quando você vai pegar a Bíblia, né? Tem que dar um fim nela porque ela está muito velha, né? Então, ao invés de os caras... eles tinham duas sugestões, ou queimar ou enterrar, né? Como se fosse uma pessoa. E muita gente não gostava de queimar, né? E por isso eles preferiam o que fazer. Se o nome do Pai sobreviveu até hoje, né? É graças a essa técnica. E ao mesmo tempo, se a gente tem a Bíblia que a gente tem hoje, é graças ao que? É o nome do Pai, né? Ou se a gente tem essa semente dos dias de hoje, qual semente, meu irmão? Qual pão? Tá? É graças ao nome do Pai. Tá entendendo? Então, o pote de barro faz o quê? Preservar o quê? A semente. Né? E esse é o ensinamento hoje para você. O homem não foi feito do barro, meu irmão? E é no pote de barro, é do pote de barro que a gente preserva a nossa semente. Mas esse pote de barro tem que estar escrito o nome do Pai, tá? Tem que estar com a Torá no coração. Porque é desse jeito que os caras preservavam a Torá. Tá entendendo, meu irmão? Aleluia, né? Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Rabá, Bishem Yahuwah, Bishem Yahushua HaMashiach. Então, a gente tem aqui o entendimento do nosso patriarca José conseguindo estocar alimento. Naquele tempo, quantos anos atrás? Como que o cara tinha uma sabedoria dessa, meu irmão? O próprio faraó chamou ele de sábio. Como que ele fez isso? Usando potes de barro. Você sabia que a areia do deserto também ela é infértil? E ela não serve nem para construção? Né? Construção civil? De tão pequenininha e roliça que ela não tem quina. Né? Os caras lá de Dubai, por exemplo, quando vai construir, eles não constroem com a areia do deserto, eles traem de outro lugar. Aquilo ali é sílica pura, tira umidade. Né? Então, grão e uma quantidadezinha de sílica ali para não deixar o negócio úmido. E vamos ver um negócio aqui, ó. Cadê? Só que eu perdi a página aqui.
E ele acumulou até o topo por 7 anos, e toda a comida que estava em Mitzrayim, ele armazenou a comida nas cidades, e a comida no campo, o qual estava em torno das cidades, ele armazenou. E Yahusef juntou muito trigo, como a areia do mar. Né? E aí, você fala assim, mas a Torá foi abolida, né? Não foi falado que o povo de Israel seria como a areia do mar? Né? Para os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov. Né? E Yahusef não representa o próprio Mashiach aqui. Né? Como a areia do mar, né? Ele ajuntou o trigo. Né? Você lembra da parábola do trigo lá, meu irmão? Que ia nascer o joio e o trigo ao mesmo tempo, e o trigo ia ser colocado dentro do celeiro. Quem que é o trigo? É você. Sou eu. Se você leu aquela parábola lá e não entendeu, e foi ajuntado grãos de trigo por Yahusef ou Yahusha, que nem areia no mar. Tá entendendo? Mas a Torá foi abolida. Você viu que estudo maravilhoso que os israelitas têm? Será que a igreja tem esse tipo de entendimento? Não, né? Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão. Hashem Yahushua HaMashiach. Bom, então, é em potes de barro. O homem foi feito do barro. Você não é um vaso? Quem que é o oleiro? Ele usou esse vaso aqui, ó, Yahusef, para quê? Para estocar grão. Tá? Lá na igreja o pessoal não fica chamando os homens, os varão, tudo de ô vaso, ô vaso. Agora você já sabe o motivo. Baruch Hashem Yahuwah. Ô vaso! Eu vou te chamar de vaso também, meu irmão. Né? Mas esse daqui, ó, é o verdadeiro vaso. E Yahusha é o verdadeiro vaso que estoca o grão. Quem põe ele no celeiro, que preserva, para quê? Para dar pão pro povo. Para que o povo tenha o que comer. Para que ninguém passe fome nas épocas de dificuldade. E o Mashiach não deu pão. E a Yahusef não deu pão. Aleluia, né? Bom, 23 minutos já. Queria falar mais, mas eu vou tentar me conter. Que a abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Shalom, shalom.